Quase o dobro. Vamos torcer aí. Eu tive com 21, cara. Nessa época, o que eu era? Piloto de caça. Eu tava voando lá em Natal. Cara, piloto de caça, velho. Eu tava voando Chavante lá em Natal com 21 anos. Eu sou muito precoce porque minha mãe era professora, não tinha com quem me deixar, eu comecei na escola muito cedo. É mesmo? E aprendi muito. Eu sempre fui muito estudioso, eu gostei de estudar desde criança. Esse caça chegava a que velocidade? Ele era subsônico, né? Era o Chavante, subsônico. Né? Mas chegava a 800 por hora, 900 por hora, uma coisa assim, bem interessante, né? É um voo interessante. E a gente começamos nesse treinamento. Mas naquele momento, era um momento crítico da minha vida. Eu senti que era uma decisão crítica, sabe? Isso a gente vai entendendo depois, porque tem relação com as nossas vidas anteriores. Aquilo que a gente fez e o que eu estava fazendo naquele momento e o propósito da minha vida. E aquela crise, eu comecei a perceber que eu ia ter um acidente. Mas minha mãe sonhou, eu já estava sabendo, aliás, desde 12 anos de idade, você quer saber? Eu tinha a intuição de que eu ia... Deixa eu ir aqui para Fabi. Tá. Eu tinha a intuição de que eu ia morrer aos 21. Intuição, né? Alguma coisa... Eu falei para minha mãe, ó, não fica muito assim não, porque eu vim aqui só para essa minha passagem, é só 21 anos, depois eu venho depois para continuar o resto das coisas. Tranquilo, mamãe ouvir isso do filho. Nossa, cara. Tua mãe ficava assustadíssima. Mas a minha... ficou também, mas a minha mãe é uma pessoa muito espiritual. Né? Então, espiritualizada era, né? Que ela já é falecida. Mas como que ela entendeu isso? Que era o... Não, meu filho, imagina, não sei o que. Eu falei, não, mãe, se eu tiver que fazer a minha tarefa até os 21 anos e resolver a minha tarefa até os 21 anos, vai ser 21 anos que eu vou viver. A gente vai ter 21 anos para viver juntos. Isso não te dava tristeza? Isso não me dava tristeza, cara. Sério? Isso não me dava tristeza. A minha sensação do que... Desde que eu nasci, sempre tive essa coisa. E eu via espírito desde criança. Eu era um cara que... É o Sexto Sentido, aquele filme lá. I See Dead People, né? Aquele negócio. Então, eu sabia que eu não acabava. Eu não tinha medo de morrer. Nunca tive medo de morrer. Porque eu sabia que eu não era só esse corpo e que eu não ia acabar. Isso eu sempre soube. Ninguém precisou me contar isso desde criança. Então, eu sabia que essa passagem aqui tem que ter um significado, tem que ter alguma coisa, você vai fazer alguma coisa dentro da fieira das suas vidas, né? Certo. E a intuição que eu tive foi essa. Mas isso não me deu tristeza, não. Isso me deu, assim, um senso de urgência, sabe? Tipo, preciso fazer tudo que eu tenho que fazer em 21 anos, afinal de contas, agora meu prazo é pequeno. Só isso que me deu naquela época. E aos 21 anos eu comecei a sentir a proximidade dessa morte, né? Aí a sensação não era boa, não. Aí a sensação não era boa, aquela proximidade da morte, uma pressão muito grande, sabe? Você sente que você vai fazer um atendimento de coisas suas do passado. Então aquele atendimento ele tem uma carga, ele tem uma pressão. E eu sabia tudo, eu sabia o dia do meu acidente. Eu sabia, até a hora, poucos minutos antes, eu sabia que eu ia ter aquilo. Aí as pessoas falam assim, por que você não evitou? Tem certas coisas que a gente sabe que a gente tem que enfrentar. Quanto mais a gente adia um problema, ele não fica melhor, ele fica mais difícil depois. Então eu resolvi enfrentar. Mas foi uma pessoa querida que te chamou, não foi? Foi. Na verdade, eu falei assim, esse dia eu vou ficar quietinho, não vou sair de casa, porque eu já sei que alguma coisa pode acontecer. Aí uma pessoa muito querida falou, cara, hoje é dia do meu aniversário. Eu falei, vem no meu aniversário. Eu falei, eu sair vai dar Caramba, vai ser o dia do negócio, né? Vai ser o dia do acidente. Sempre tem um evento, né? Sempre tem um evento. Aí eu fiquei assim, falei, vai ser no dia do aniversário da pessoa, a pessoa não vai esquecer mais isso, né? Também é uma coisa, se ela estiver escutando. Então, eu falei, então tá bom, então eu vou. Aí eu fui. E sabia que ia rolar. Tive um acidente, o acidente foi interessante, porque Natal tem 3 grandes avenidas. Naquela época, a terceira grande avenida não terminava numa rua pequenininha, porque sabe como é que é essas nossas coisas de obra política? A rua não acabava. E quem estava vindo, né? Eu já tinha passado uma vez por ali, mas eu tinha esquecido. Quem está vindo naquela avenida não sabe que ela acaba ali. E de noite, né? Eu descendo a avenida, quando eu cheguei perto é que eu percebi, tentei frear e tal, e bati nos trilhos de trem, e ali fiz uma fratura exposta na perna esquerda. E caí.
com a fratura exposta, aquela coisa toda. Aí veio alguém, por sorte, veio logo alguém com a Fiorino, me pegou e levou para o hospital. Fui atendido no hospital no INSS, isso era de sábado para domingo, e eles tentaram limpar lá a ferida como deu, do jeito deles lá. E na segunda-feira é que eu fui transferido para o Hospital da Força Aérea. Quando chegou no Hospital da Força Aérea, que eles foram limpar, eles falaram, cara, esse cara está muito contaminado. Esse cara já está com uma contaminação, a contaminação virou septicemia, quer dizer, infecção generalizada. Bota esse cara no avião e manda para o Rio. Claro, porque na pior das hipóteses, a responsabilidade pela morte do cara, já pensou? Vamos levar para o Rio, pelo menos tem mais estrutura. Aí me levou para o Rio, isso foi na terça-feira de manhã. Eu fui movido na segunda-feira de manhã para o Hospital da Força Aérea. Na terça-feira de manhã eles me puseram no voo e aí eu fui para o Rio. Cheguei no Rio às 11 da manhã, mais ou menos, e eu estava me segurando para não entrar em coma. Eu estava sentindo que aquela coisa da infecção generalizada vai tomando conta de você. Eu falei assim, eu vou entrar em coma. E aí... Só um detalhe, você enquanto piloto, você também, como vocês trabalham com Força G, você também tem uma noção melhor quando é que você vai perder a consciência, não tem uma isso? Noção muito clara. O piloto tem isso. A gente tem treinamento, né? A gente tinha um treinamento, inclusive... eu tenho uma condição até muito favorável à hipóxia, né? A ausência de oxigenação cerebral. O ser humano, isso é uma das coisas que causa você entrar em coma, né? Tá. Você vai entrando em hipóxia. E eu demorava para isso aí. Os seres humanos, de uma média de 30 segundos, para entrar em hipóxia, demorava 140 segundos. Esse era o tempo que eu teria para tomar uma decisão caso o meu oxigênio acabasse e eu estivesse numa altitude muito grande, porque os aviões não são pressurizados. Tá certo? Então você tem que saber disso. Aí eu tinha essa noção. E aí eu fui me segurando, então fiquei observando e tentando me manter lúcido, né? O máximo que eu pude. Eu me lembro que as últimas coisas a última coisa que eu fui perdendo os sentidos gradativamente, mas o último sentido que eu perdi foi o sentido da audição. Lá longe, você fica ouvindo as pessoas lá longe, daqui a pouco sumiu, acabou. Perdi o contato com o mundo físico. Aí começa a experiência da quase morte. Aí o que acontece? Naquele momento, assim, dá um silencião gostoso. Bom. Silêncio muito bom. E aquele silêncio bom, e ao mesmo tempo começou uma revisão. Mas uma revisão contra o tempo, sabe? Daquele momento para trás, em tudo na minha vida, tudo que eu pensei e senti. De trás para frente? De trás para frente, tipo, cara. Benjamin Button. Tipo Benjamin Button. E assim, em fast rewind, né? Não é rápido, mas você consegue absorver. Você absorve tudo. Nossa. Você vê tudo e você vai contabilizando. Não é só absorção. É como se fosse uma contabilidade, entendeu? E aí eu fui vendo que nos meus encontros... Mas era uma sensação boa? Vendo tudo? Não, a sensação na hora é uma sensação de muita seriedade. Ela não é ruim, é tipo assim, você está totalmente focado naquilo ali, no hiperfoco. Sim. Sabe? Totalmente focado. Nem bom nem ruim, você tá... Nem bom nem ruim, você tá grudado assistindo o jogo final do campeonato. Ah, tá. Entendeu? É mais ou menos... Se você piscar, você perde algum lance. Se você piscar, você perde um lance. Tá. Então, aquele negócio eu fui vendo, poxa, percebendo que eu estava perdendo as oportunidades de encontro com as pessoas. Esse plano físico, esse mundo físico, é uma oportunidade de encontro. Agora eu encontrar você, agora eu tenho que dar valor a esse encontro. Agora, né? O agora, o momento, ele fica mais importante. Ele fica muito mais importante. Eu falei, nossa, eu estou desperdiçando. Eu não, sabe, eu encontrei tantas pessoas e comecei a ver as relações que eu tinha com aquelas pessoas e como eu banalizei os meus encontros. E eu falei, nossa, perdi muito tempo. Aí quando chegou no final dos 21 anos lá, fiquei meio reflexivo assim, poxa, eu desperdicei bastante tempo. E ao mesmo tempo que eu tive aquela sensação, logo eu percebi que eu não estava sozinho, sabe? Que junto comigo tinha mais gente assistindo a mesma coisa que eu, né? Junto comigo, naquele mesmo estado, tinha duas outras consciências, assim. Aí a minha consciência foi expandindo, eu fui ficando mais inteligente, com mais percepção, com mais lucidez, com mais visão de conjunto sobre a minha vida e as coisas que eu tinha feito. E aí eles falaram, pô, a gente está muito satisfeito, na verdade, ao contrário do que você pode imaginar, com tudo que você fez até aqui. A gente quer saber, você quer continuar vivendo ou você quer morrer, quer dessomar de vez? A voz era não tinha voz. Era direto na tua cabeça.
Imagina o seguinte, você vai falar alguma coisa, antes de falar tem uma ideia. Essa ideia, imagina que nós dois estivéssemos conectados nessa ideia, não em palavras. Tá. E aí o que você vai falar e o que você vai sentir, eu já estou sentindo. Entendi, não precisa nem falar. Não precisa nem falar, entendeu? É uma coisa assim, uma conexão profunda. Então, as ideias, como a gente chama, vêm em bloco. Sabe? Aí eu entendi em bloco. Tipo assim, ó. Aí eu... Agora um detalhe, essas consciências aí, elas eram o que a gente chama de amparador, o ser de luz, né? Sim. Você chegou a identificar quem eram elas? Hoje eu sei quem é. Porque, só um detalhe, Vilela, que é um caso raro do caso... Tem uma imagem aí, ela representa um pouco... A gente pegou bastante imagem de representações, né, do que o pessoal descreve. Depois coloca outras aí também para ver. Sim. Aquelas que a gente gerou também por inteligência artificial também. É legal. Fale. Representa. O caso, a pessoa atravessando um túnel de luz que representa você passar uma outra dimensão. Ou é uma luz no meio de nuvens também, às vezes as pessoas falam, né? Mas é o fato de você passar. Luz, mas eu não vi esse túnel. Só a luz. Só a luz. Essa minha experiência, ela não teve questão visual nem auditiva. Era muito transcendente. A gente estava assim numa coisa muito essencial. Era uma conexão essencial, que a gente chama de mental, sabe? Essência é essência. Não tinha visão, não tinha palavra, não tinha nada. E a gente conectado assim. E aquela expansão. Aí eu falei, nossa, aquela experiência foi tão impactante que aí ele perguntou assim, vem cá, você quer continuar vivendo ou morrer? Eu falei, eu vou lembrar disso aqui. Se eu lembrar de tudo isso que eu tive aqui, essa revisão e o que nós estamos falando aqui, vale a pena voltar. Senão, você que me diz, o que é melhor? Ele falou, então tá bom, vamos voltar. Você vai lembrar. Porque foi uma pergunta muito inteligente. Né? Você quer morrer? Eu vou lembrar. Se eu não voltar a lembrar de nada... Não faz diferença, né? Mas assim, se eu vou lembrar de tudo isso aqui, você vai lembrar. Agora, um ponto que eu acho interessante frisar no caso dele é que quando a gente falou muito na outra vez que eu vim aqui sobre experiência fora do corpo, né? Então, esse ser de luz, essas pessoas que se conectam com a gente, em geral, a gente percebe que são pessoas que já faleceram, que têm um nível de maturidade maior, que tem um nível de equilíbrio maior. Mas, pelo que eu me recordo da tua experiência, né, Djalma, essas duas pessoas que estavam com você, elas não estavam mortas, elas estavam vivas. Elas estavam fora do corpo. O que é um caso raro, porque não é que ele encontrou um espírito desencarnado falecido. Isso é muito diferente mesmo. Porque normalmente você espera encontrar pessoas que já viveram, estão numa outra experiência, ou anjos, ou outra coisa. Isso. Não pessoas que estão vivas ainda. Então, conta isso aí. Só que são pessoas... Qual será a explicação para isso? Não, aí são pessoas que estão num outro estágio da vida. Estão no final das suas fieras, entendeu? Eles são assim, já estão... Muito mais evoluídos. Muito mais evoluídos. A gente dá o apelido... Aliás, esse apelido vem dos espíritos. Os espíritos chamam de serenões. Seres? Serenão. Um cara serenão. Super sereno. Ele é muito sereno. É de uma tranquilidade, de uma serenidade, de uma, sabe, um silêncio estruturante que é impactante você interagir com isso, entendeu? Então, naquele momento, e essa consciência, ela era viva e morava no Chile. Ela já dessomou, mas ela já morreu. Mas ela morava no Chile nessa época. E um outro, que era uma pessoa que era muito conhecida nossa, muito amiga nossa, que já faleceu também. Naquela época. Em 2015. Sei. Entendeu? Mas eu só vim a entender isso muito tempo depois e reconhecer. Eu achei que era espírito. E aí fui vivendo, fui reconhecendo e continuei pesquisando e fui reconhecendo as energias, até que um dia eu cheguei perto da casa dessa pessoa. Aí você vai dizer assim, você tocou na porta e entrou. Não toquei na porta e não entrei. Respeitei, assim, não me senti convidado, eu respeitei e não bati na porta. Mas eu sei qual é a casa, sei onde que morava, era um ex-arquiteto no Chile, uma pessoa que devia ser muito avançadinha, entendeu? E qual era super avançado. Impacto na tua vida? Na minha vida, isso foi um impacto muito grande, em vários aspectos. Primeiro aspecto é isso que ele falou. Acho que o primeiro é responder